Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e Luiz Roberto. Agora, PVC, se você tem o Pedro, que claramente, na minha forma de ver, é um jogador que tem valências que poucos têm no elenco do Flamengo, eu acho que vale o esforço, que é a mesma crítica que foi feita ao Rogério, de tentar arrumar uma forma de aproveitar Gabigol e Pedro. Claro que é mais fácil o Gabriel se desdobrar, ou o treinador, a comissão técnica, eles proporem ao Gabriel que ele se desdobre, que ele faça uma função de segundo atacante ou atrás do centroavante, como fez o Vitinho, como gosta o Renato, né? Quando o time está com a bola, é um 2-3-1 na frente, né? Quando está sem a bola, são duas linhas de 4. Com ontem o Gabriel e o Vitinho que ficavam sobrando lá na frente, fazendo a pressão, que tem sido o Arrascaeta, esse segundo atacante, e não o Vitinho, com o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique fazendo as beiradas da linha de 4, além dos dois volantes. Então, assim, eu acho que dava para você chamar os caras e falar, gente, ó, vai jogar o Pedro, que me dá uma questão diária que é legal ter, que a gente sabe que poucos me dão, e o Gabriel, que é esse jogador espetacular, e é mesmo, dá para fazer, entendeu? Nem que seja arriscar o Gabriel na função do Vitinho, para manter o Everton Ribeiro do lado direito e não perder essa jogada com o Isla, que já não ia jogar. Que o Mateuzinho não entrega a mesma jogada, gente. O Mateuzinho tenta, porque ele tem força física, mas ele não entrega a mesma jogada. Então, assim, acho que dá para questionar. Acho que dá para ser uma crítica construtiva de quem não está no treino do dia a dia, né? Obviamente, mas que vê jogo todo dia. Eu acho que dá para jogar. Eu só acho que é uma coisa que é de outra família de casos como o Ganso, como o Luan, mas quando você vai vendo repetições com técnicos diferentes, porque não é o Renato, não é verdade. É o Jorge Jesus, é o Domi, é o Rogério e o Renato, que raras vezes escalaram Pedro e Gabriel juntos. Aí você passa a pensar, por que o Luan não joga? O Luan não joga com ninguém. É diferente porque o Pedro é um jogador que, como disse o Renato ontem, aí eu acho que o tom é exatamente o que o Renato falou sobre o Pedro no final. Ele fala assim, o Pedro vai jogar a Copa do Mundo. Não esta aqui, uma outra. Por que não esta aqui? Porque o Pedro tomou uma decisão de carreira que pode ter sido uma decisão equivocada. De e ele tem embora com o Gabigol, quando ele tinha sido contratado, havia dúvida se o Gabigol ficaria ou não, se o Gabigol renovaria ou não. Essa dúvida estava no ar, né? E inclusive a contratação do Pedro foi imediata, assim. Logo na sequência o Gabriel renovou, mas quando ele veio havia essa dúvida. E ele não imaginava, claramente não imaginava, que vindo para o Flamengo ele seria um reserva, tão reserva assim, e que não poderia jogar uma Olimpíada, se convocado. A discussão, para o Flamengo, eu acho ótimo ter um reserva do tamanho do Pedro. Excelente, cara. A gente está debatendo aqui sobre elenco, né? Excelente ter um jogador como esse. Mas, Rizek, a questão para o Pedro, se para a carreira dele é bom ou ruim. Por isso que o debate está à mesa. Fala, Luiz. Então, o que eu acho que é bem importante a gente resgatar é uma posição que foi primeiro do Jorge Jesus, de uma forma um pouco mais branda, porque o Jorge Jesus é muito inteligente nas declarações. O Jorge Jesus e o Rogério Ceni, de uma forma mais clara, disse no dado momento que o Flamengo precisa de reforços para a ideia de jogo que consagra a dupla Gabigol e Bruno Henrique, que são pontas meias. A criação do Flamengo parte dos seus pontas, de Arrascaeta e de Everton Ribeiro. O Renato mudou o posicionamento do Arrascaeta, que está até jogando mais. Só que ele tem o Bruno Henrique na beirada. Com o Jorge Jesus, o Bruno Henrique era o segundo atacante e não tinha função de flutuar atrás de centroavante. Ele jogava do lado esquerdo, no ataque, e do lado direito, o Gabigol, partindo. E o Bruno Henrique, como faz a jogada de beirada, ele estava muito mais próximo da linha de fundo e da área com o Jorge Jesus. E depois com o próprio Rogério. O Rogério voltou a jogar assim, né, com eles. Então, o Flamengo não tem essas peças. Agora, também, uma figura da diretoria do Flamengo, não vou revelar o nome, porque não sei se me permitiria, talvez seja uma conversa em off, não tem essas figuras no mercado. Você não tem o Arrascaeta 2 para contratar e o Everton Ribeiro 2 para contratar. Então, não é tão fácil quanto parece.
Mas E o Fluminense certamente não formou esse jogador. Porque E não formou. Mas Perfeito. Fluminense... aí, gente, o Vitinho... O problema... O Vitinho não está no patamar desses caras, mas é um baita de um reserva, cara. Ter o Vitinho no seu elenco... Mas ele é diferente, Guizé, que ele não é a característica do Arrascaeta. Você Claro. muda, e do Everton Ribeiro, você muda o jeito do time jogar. E aí Claro, você mas muda... é uma posição hoje raríssima. Então, assim, Isso. ter reserva é uma Não, posição o Vitinho raríssima. é um luxo. O Vitinho é É um um luxo. luxo. É um luxo, Eu concordo. diria quase impossível, só garoto mesmo, né? E aí o garoto que você tinha acabou vendendo por uma bala, que era o Renier. Para finalizar aqui o meu raciocínio sobre isso, eu acho o seguinte: um grande time como o Atlético, o Palmeiras, o Flamengo, grande time, não estou falando grande clube, tá? Porque o grande clube são todos, mais da metade dos nossos são grandes, né? Ou 16, 17, não é isso. Estou falando de time que está jogando. Não podem esses times, eles não podem abrir mão do nosso principal campeonato. Não faz nenhum sentido, mesmo que haja Libertadores, mesmo que haja Copa do Brasil, mesmo que haja Sul-Americana para o Atlético Paranaense, para o Bragantino agora, não faz o menor sentido. Não faz. Como dizia o Jorge Jesus, a Liga Nacional é muito importante. Porque o Jorge Jesus ele foi embora sem entender a paranoia de alguns times do Brasil que priorizavam outras competições em detrimento do Campeonato Nacional. Então, e não estou falando aqui porque a Globo tem os direitos, que essa bobagem que a gente tem que ouvir todo dia, né? Que nos atacam. Isso não tem nada a ver com direitos. Não faz o menor sentido. A Libertadores é mega importante. E ganhou ainda mais em importância nos últimos anos, né? Que ela ficou maior e tudo mais. Agora, o Campeonato Nacional, a sua Liga Nacional, ainda mais a brasileira, que começa o campeonato, você não consegue cravar os 8 que vão ser os primeiros colocados. Hoje em dia, você até consegue cravar os 3, 4 que vão brigar pelo título, dada a diferença de investimento. Mas isso é um paraíso para quem ama o equilíbrio, né? Você vê que, gente, a NBA, os caras fazem um esforço dos diabos para provocar equilíbrio. Eles não gostam de dinastias. Eles gostam que seja cada ano um campeão. Porque, tudo bem, o consumo americano preza por essa diversidade de conquistas. Ok, nós temos um pouco de diferença. A gente gosta de dinastias, de imbatíveis, né? Brasileiros, nós brasileiros. Então não dá para abrir mão de campeonatos nacionais. Eu não consigo conceber isso. Não estou dizendo que é o que está acontecendo no Flamengo, mas são indícios no momento crucial da temporada. Voltamos na sexta-feira, querido e querido ouvinte, que vocês tenham uma ótima semana, com muita saúde e com muita esperança. Até lá, tchau!